dar sequência à nossa série de provérbios sobre o que Deus, os meios de graça que o Senhor tem preparado para nós diante do que a gente cantou, né? Na vida que traz tristeza e dor, existem meios de graça. O Senhor não te abandonou, não me abandonou, não nos abandonou. E na semana passada nós falamos sobre a palavra de Deus, né? Como que Deus falou, Deus cantou, Deus desenhou, Deus teatralizou, Deus vestiu-se de carne, né? Esse corpo humano que você tem é um projeto antes da fundação do mundo para que o próprio Deus se vestisse dele, sabia disso? É um projeto, porque antes da fundação do mundo ele já estava previsto de vir, não foi um acidente. Então o corpo humano é um projeto para o próprio Deus também se vestir, para se comunicar comigo e com você de mais perto. Nós estamos debaixo das consequências da queda. Nós sofremos influências intensas do pecado, de terceiros, dos nossos pecados, de como o mundo tem sido tocado, que afeta o psiquismo dos seres humanos. E então, somente em Provérbios, nós chegamos a ver, na semana passada, que Provérbios mostra uma evolução de piora, de uma crise emocional, né? Ou de uma crise também que é espiritual. Provérbios mostra no capítulo 17, 22, que um coração abatido deixa a pessoa enfraquecida. Um espírito abatido consome forças. Em outra versão, um espírito abatido seca até os ossos, né? Na Corrigida e Fiel, seca até os ossos, há uma seca. Nós vimos também que em Provérbios 15, 13 diz que pela dor do coração é possível você ver o abatimento na face de alguém, né? Pelo sofrimento. Vimos também que Provérbios 14, 13 é possível esconder o sofrimento por meio do riso, né? Já falamos aqui, e falo mais uma vez, da depressão sorridente, pessoas deprimidas que contam piada, que são muito extrovertidas, mas por dentro, mas quando estão sozinhas em casa, elas são deprimidas. Vimos que Provérbios 12, 25 nos ensina que a preocupação deprime uma pessoa, esmaga a alma de uma pessoa. E para chegar em crise diária, né, no capítulo 15 de Provérbios, verso 15, diz que para os aflitos todos os dias são difíceis. Então, Provérbios mostra uma evolução. Você está vendo aqui uma evolução para chegar até o sofrimento emocional todos os dias. Mas também nós vimos que na semana passada que as escrituras explicitam, as escrituras escancaram que o Criador sempre foi intencional na busca pelo relacionamento e pela comunicação com nós seres humanos desde a criação até hoje. E eu cheguei a colocar aqui até mesmo Atos 17, não falamos na semana passada, mas Atos 17, 26 a 28 diz que Deus criou, né, de um só homem todas as nações da terra, estabeleceu as limitações, mas o propósito de Deus é para que todas as nações o buscassem. E ele deu pistas de si, ele se revelou, inclusive, que se eles tateassem, eles encontrariam Deus, encontrariam o seu Senhor. Embora Deus não está longe de nenhum de nós, Deus não está longe de mim, Deus não está longe de você. Por quê? Porque nós vivemos, o último verso aí, ó, nós nos movemos e nós existimos nele, por causa dele. Tudo foi criado por meio dele, e para ele são todas as coisas. E daí nós vimos que na linha do tempo da redenção, Deus falou em Gênesis 3. Deus escreveu nas tábuas da lei, dedo de Deus, Deuteronômio 10, 4.
Vimos que Deus cantou pela boca de Moisés. Que coisa linda, né? Deus mandou fazer uma música, a música é essa. Cante aí. Deus cantou por meio da boca de Moisés para o povo. Vimos que Deus usou o profeta Ezequiel para desenhar Jerusalém, cercar Jerusalém, que se eles continuassem em rebelião contra Deus, eles seriam invadidos, seriam disciplinados, e Deus teatralizou, colocando o profeta Ezequiel para deitar 390 dias do lado direito do corpo dele, demonstrando 390 anos de rebeldia do povo de Jerusalém, e depois Ezequiel deitou mais 40 dias do outro lado. E logo no capítulo 4 de Ezequiel ainda, Deus teatralizando, fez Ezequiel cozinhar alimentos com fezes. O esterco, o carvão era fezes. Olha só, se eu fosse o profeta Ezequiel, eu seria reprovado por Deus, porque eu teria problema, né? Eu sou chatinho para comer. Fez ele pegar fezes, usar como carvão, o vapor subindo, contaminando os alimentos e dizendo: o coração de vocês, ó Israel, está contaminado. Gente, teatralizou, né, a atuação. E aí vem o clímax, né? Deus se encarnou. No Evangelho de João, capítulo 1, Deus se veste desse corpo, do meu corpo e do seu corpo, da mesma matéria, para estar em contato com gente suada, para estar em contato com gente chata, para estar em contato com gente também não chata, para estar em contato com gente que confessava pecados, para estar em contato com religiosos que achavam que não eram pecadores e que performavam bem por obedecer, entre aspas, alguns requisitos da lei. Deus se encarnou. Deus, então, em Provérbios, conforme nós lemos na semana passada, Deus nos chama para uma conversa. Provérbios 4, 5 e 6, o conselho é: adquira sabedoria, aprenda a ter discernimento, não se esqueça das minhas palavras, nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ou seja, protegerá em Provérbios, a sabedoria de Deus. Isso aqui é a sabedoria de Deus. O protegerá em Provérbios é guarda-costa. Vai te proteger, ame-a, e ela o guardará. Ou seja, isso aqui vai te colocar em outro patamar. O guardará lá do hebraico vai te colocar numa situação protegida, como se você estivesse numa fortaleza. Então, para mim, conforme foi dito na semana passada, a melhor definição para a palavra de Deus no Novo Testamento é Deus se comunicando pessoalmente com o ser humano, com orientações da sua plena sabedoria para proteger o ser humano e o posicionar seguramente no mundo que deixa cicatrizes. Nós cantamos aqui que a gente ainda vai ter, o pranto vai acabar, a dor vai acabar, mas ainda estamos aqui. Teremos dores, teremos prantos e sofreremos ou já sofremos cicatrizes. Talvez o seu corpo já não caiba tanta cicatriz, mas se você tiver aí uma longevidade boa, prepare o seu corpo, prepare a sua alma para receber cicatrizes que o mundo deixa na sua vida e na minha vida. Então, há um grande problema. O grande problema na história das Escrituras é que Deus quis sempre se comunicar, voltando aqui, dessa forma. Deus quis sempre se comunicar e o ser humano rejeitou a comunicação de Deus. A Bíblia é para te mostrar, inclusive, que o ser humano não gosta de ouvir o que Deus tem a dizer, desde a queda. Então o ser humano não quer conversar. Essa é a raiz do problema, não quer ouvir Deus. Então, a famosa música que Deus compôs e pediu para Moisés cantar, eu separei um trechinho para a gente. Eu não sei qual estilo de música que você curte. Tem gente aqui que tem cara que curte sertanejo, tem gente que tem cara aqui que curte hip hop, tem gente que curte música brega, tem gente que tem cara aqui que curte um rock, um pop, né? Eu não sei, mas tenta aí imaginar, tenta agora cantar essa música no seu estilo. Olha aí o que Deus mandou.
Isso faz parte da letra da música. Ele é a rocha. Qual é o seu estilo de música? Ele é a rocha e suas obras são perfeitas. Tudo que ele faz é certo. É um Deus fiel que nunca erra, justo e verdadeiro. Aí não sei se você é sertanejo. O seu povo tratou de maneira desleal. Olha só. Olha o que Deus mandou escrever. O seu povo tratou de maneira desleal, né? Agiu maldosamente, né? E não como seus filhos. São como geração perversa e corrompida. Deus mandou escrever isso. Letra de música que Deus mandou escrever. Olha aí mais um texto. Ofereceram sacrifícios a demônios que não são Deus. Em que ritmo a gente cantaria uma música dessa? Isso aí tem que ser música com tom menor de tristeza, né? Não dá para cantar uma música dessa alegre. Não, rock, não acho que não rola rock, não. Eu acho que rola mais uma sofrência aqui. Nessa aqui. Ofereceram sacrifício a demônios que não são Deus, deuses que não conheciam, deuses novos. Guarde isso, hein? Deuses novos, na NVT. Guarde esse texto, deuses novos, sem história. Deuses que seus antepassados jamais temeram. Olha que triste. Tem que ser tom menor essa música. Abandonaram a rocha que os gerou. Esqueceram-se do Deus que os fez nascer. Que letra de música cantada por Moisés, que Deus compôs. Triste. Aí só para mais um trechinho, para a gente prosseguir. O Senhor viu isso e se afastou, provocado a ira por seus filhos e filhas. O Senhor se afastou do seu povo. Disse: eu os abandonarei, e veremos o que será deles, pois são uma geração perversa, filhos infiéis. Essa música rolou e se cumpriu séculos depois. E você sabia que essa música se cumpre até hoje? Israel até hoje está sob disciplina de Deus. Aí Deus se encarnou. Agora Deus formou um povo, gentio e judeu, a sua igreja. E nós somos a nação, a geração eleita, o povo adquirido, a nação santa de Deus. Nação santa é a igreja, tá, gente? Não é Brasil, não é nenhum país, é a igreja de Deus. Essa letra ainda vale, porque Deus foi leal conosco, a gente está sendo leal com Ele. E daí eu me lembrei que no projeto de plantação da Prisma, lá no campo oportunidade, se você leu o projeto, eu coloquei assim: o mundo está desesperado por um Salvador e o busca em diversificadas divindades. Lembra que o cântico falava que o povo de Israel procurou deuses novos? O mundo busca um Salvador em diversificadas divindades da religiosidade não declarada da sociedade contemporânea. Aqui quebra-se um paradigma de que religião é só ser evangélico ou católico ou espírita ou do candomblé ou qualquer outra coisa que é muito comum. Religião é tudo aquilo que você coloca, que eu colocamos ou que outras pessoas colocam como salvadoras. Aí então existe um panteão. Panteão é uma casa grande que os gregos fizeram para os diversificados deuses, e os romanos também fizeram na mesma arquitetura, né? Existe um panteão moderno do Olimpo contemporâneo, que recebe devoção fervorosa de religiosos. Religiosos se dobram aos novos deuses, e irreligiosos, alguém que você pergunta assim: eu não tenho nenhuma religião, ele adora, ele tem religião sim, porque está prostrado diante de deuses novos. E eu fiz uma lista lá no projeto da plantação da Prisma, e aqui estão alguns símbolos da lista que foi feito.
Eu não sei se você vai identificar algumas coisas. Alguém identificou aí alguma coisa? Primeiro, para dar a dica, existe um falso Jesus pregado por um falso evangelho. Já viram o falso Jesus aí? Existe um falso Jesus pregado por um falso evangelho. Esse Jesus está com fuzil. Mas existe o Jesus hip hop, o Jesus hip, né? Existe o Jesus LGBT, existe o Jesus coach empresarial, existe vários Jesuses, não sei se é assim que eu poderia falar, sendo pregado num falso evangelho. Mas vamos lá, vamos participar aí, galera, para eu não ficar tão chato. O que mais vocês veem que se torna uma divindade de adoração na vida de alguém? Vamos lá. Tá fácil, hein? Chutem aí. Profissão é esse bonequinho subindo ali. Ascensão profissional, né? Ascensão profissional e acadêmica pode se tornar uma divindade na vida de alguém. Verdade. Perfeito. Dinheiro, né? O dinheiro ali, mais precisamente ele tem o cifrão ali, né? Mas eu quis citar também uma outra coisa. O dinheiro está mais para o touro. O touro que você viu? Desculpa. Né? O touro arrebentou. O touro é o símbolo da Bolsa de Valores. Né? Mas se você for estudar o Antigo Testamento, os cananeus usavam o touro como símbolo de prosperidade. O touro, gente, é antigo. A adoração ao touro é antigo. E por que Deus escreveu? Foi falado na semana passada que Deus escreveu 2 vezes na tábua, né? Moisés quebrou a primeira. Por quê? O pessoal estava adorando o quê? Quando ele desceu? Um bezerro, conforme diz aqui. Então esse touro aí, é amado, é adorado. Tá? Não mexa com o que representa essa divindade aí, não, que tem gente que pira o cabeção. Mas o que, gente, que vocês podem ver aí? Pintura feita por mão, deuses feitos por pinturas. Ali eu coloquei, né? Esse é difícil, mas assim, na questão da arte existe uma ideia até antiga, chamada de esteticismo. A arte não representa a vida, mas a vida que deve representar a arte. Ou seja, então o que eu imaginar na minha cabeça e criar é que eu devo viver a vida, e não o contrário. A adoração das ideias humanas sendo colocada em arte e não respeitando uma moral, uma ética. Né? Então eu posso criar uma arte independente de uma ética, de uma moral. Mas o que vocês estão vendo aí, gente? A ciência em si só, né? Política, tecnologia. Política, né? Tá claro, política, tecnologia, o robozão ali, né? Inclusive nós estamos entrando na terceira era da inteligência artificial e a galera tá com medo. Tá? Tem gente com medo para todo lado. Um dos criadores da inteligência artificial do Facebook pediu demissão porque ele está com medo das proporções que isso pode tomar. Que loucura, né? Mais o quê? Ciência. Tem gente que pensa que a evolução da ciência vai melhorar o ser humano, a integridade moral do ser humano, e não é assim. A gente não é anti-ciência. A ciência mostra a revelação natural de Deus, mas tem gente que acha que é pela ciência que o mundo vai melhorar, e não é, né? Pelo evangelho. Mas o que, gente? Política, né? Já foi falado. Hã? Coração com a flecha. Coração com a flecha. Adoração a cônjuge. A busca intensa por estabilidade amorosa, né? Que torna uma idolatria também. A felicidade pautada na estabilidade de relacionamentos, isso aí. Pode fazer pessoas se tornarem outras uma divindade. Cancelamento. Né? Hã? Cancelamento. Aquele bonequinho ali. Aprovação. É bom ou ruim? Isso é difícil também na questão o moralismo. Você sabia que o moralismo é uma divindade? Existe o moralismo evangélico. O moralismo evangélico é o seguinte: todo mundo
tem que se tornar evangélico na marra. E nós evangélicos somos os melhores. Então o moralismo será implantado à força. Isso é pecado. Isso é pecado. Porque é pelo novo nascimento que alguém é transformado. Jesus disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É necessário nascer de novo e ponto final. Mas existe o moralismo não evangélico, não religioso. São pessoas que não são religiosas e são moralistas. Então eles olham aquilo como uma divindade. O moralismo para eles, se não forem implantados, eles surtam. Eles odeiam pessoas por causa disso. E você vê essas manifestações a todo momento. Mas o que? Ali está claro, né? A busca por visibilidade, sobre performance. Tem um celularzinho ali com os likes. E o batom ali, o batonzinho. Batom, sensualidade, né? O batonzinho ali. Há pessoas que colocam a sua identidade na sensualidade, no erotismo. Então isso se torna uma divindade na vida dela também. Lá no cantinho, visões econômicas, né? Visões do capitalismo, visões do comunismo. Há pessoas que agarram uma visão ali e não destrava daquilo enquanto não for implantada a visão dela, não está nada bom. Lá em cima aquele bonequinho lá com a linguinha para fora. A Suzana já falou. Falou o quê? O que é que você falou, Suzana? Comida? Pode ser comida, mas eu tentei colocar hedonismo, busca pelo prazer. Comi um pedaço de boa. Busca pelo prazer. Eu sei que era azul. No cantinho aqui, ó. Entretenimento. O entretenimento está tirando a gente de olhar nos olhos dos outros, da família, de olhar nos olhos de Deus, por causa do excesso de entretenimento. E lá no canto a mente cheia de engrenagem é o racionalismo, que tudo se explica se o ser humano souber explicar. Só vale o que o ser humano entender. Ou seja, a gente sabe que o Evangelho é a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é infinitamente superior à sabedoria humana. É isso que está no projeto de plantação da Prisma. E a Prisma vai combater essas coisas. O resultado disso tudo, gente, é chegar todos os dias, não aguentar mais a vida. Não aguentar mais a viver. O resultado disso tudo. E aí eu me lembro, né, de Isaías 40. Os que confiam no Senhor renovam suas forças. Quem confia nesses símbolos aqui, ó, não renovam suas forças. Não renovam. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não se cansam. Correm significa o quê? Fazem coisas complexas e não se cansam. Caminham e não se desfalecem. Caminham fazem coisas do cotidiano e não se tornam exaustas porque confiam no Senhor. Muitas pessoas, por fazerem coisas complexas, se cansam, e muitas pessoas, por fazerem coisas normais da vida, se cansam, se desfalecem por não confiarem no Senhor. Então, o que Deus promete para nós? Aqueles que confiam no Senhor, Ele promete renovação de forças, resistência em momentos complexos e nos momentos ordinários, normais da vida. Deus renova a minha e a sua força. Se o meu e o seu coração não estiver doado, prostrado diante dos novos deuses, que a gente acha que não são, mas são deuses. Então, mais uma vez, Deus falou, Deus escreveu, Deus desenhou, Deus teatralizou. Deus veio fisicamente estar entre os seres humanos, mas Deus decidiu dar mais um passo na aproximação com os seres humanos. Qual seria esse passo? Eu dei a dica no domingo passado, né? Qual seria mais um passo que Deus deu? Jesus cumpriu sua missão, a sua morte vicária no seu lugar e no meu lugar na cruz. Jesus morreu,
Jesus ressuscitou. E aí, bem cedinho de manhã, no dia da ressurreição, Jesus manda um recado apressado para os seus discípulos por meio de Marta, ou melhor, por meio de Maria Madalena. Olha o recado. Jesus disse: não se agarre a mim, Maria Madalena. Claro, ela viu Jesus ressuscitado. Ela travou nele. Ele falou: não se agarra a mim ainda, pois eu ainda não subi ao Pai. Tem uma mensagem aí. Tem um recado. Pois ainda não subi ao Pai. Mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para meu Pai, que é Pai de vocês, e para meu Deus, que é Deus de vocês. Peraí, não era para Jesus ter parado para tomar um café com Maria Madalena de manhã? Maria Madalena abraçou ele com emoção. Ele libertou essa mulher de 7 demônios, está escrito no Evangelho. Eu vou aqui, parece aqui um café, um pão, vamos. Não, vai entregar um recado que eu vou subir. Mas por que ele deu ênfase que vai subir? Vai procurar meus irmãos, diga que eu vou subir para o meu Pai. Sabe por quê? Ele já tinha prometido há pouco tempo atrás, antes da sua morte, em João 16, que os discípulos ficariam tristes, mas eles os veriam novamente, e eles se alegrariam, e ninguém poderia tirar a alegria. Mas que alegria seria essa? Porque ainda um pouco antes, Jesus disse assim para eles: na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Captaram isso? Jesus ressuscita e com pressa manda dizer: eu ressuscitei, agora eu vou subir. Aí gera um gatilho na mente dos discípulos. Ele prometeu que se ele subisse, ele enviaria um encorajador, um auxiliador. Ele enviaria o Espírito Santo. Depois que eu subir, ele fala no contexto anterior: vocês terão alegria e auxílio de Deus. Mas a revelação bíblica então mostra mais um movimento de Deus em direção ao ser humano. Olha que movimento maravilhoso. Deus não tinha encarnado, né? Terminou, Deus falou, Deus cantou, Deus escreveu, teatralizou, Deus encarnou, só faltou dançar. Encarnou, agora tem mais um movimento. Qual é o próximo movimento? João 14, 16 a 18 diz assim: eu pedirei o Pai, Ele lhes dará outro encorajador. Eu sou o encorajador físico aqui para vocês, que nunca os deixará. Vocês não vão ficar sozinhos. É o Espírito da verdade. O mundo não o pôde receber, pois o mundo não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora. Olha bem, habita com vocês. Eu marquei ali, de roxinho. Habita com vocês. E depois estará em vocês. Entenderam isso? O próximo movimento de Deus em direção ao ser humano? Depois da encarnação, o Espírito habita com. Agora o Espírito, o encorajador, o auxiliador, é em. Deus entrou no ser humano, gente. Que história é essa? Que coisa mais linda é essa? Ou seja, dentro de você e eu, se você crê que Jesus é o Senhor da sua vida, é o Salvador da sua vida, se você crê que Ele morreu pelos seus pecados e você não se salvará pelas suas próprias obras, se você entendeu
que você seria condenado justamente, mesmo sendo um cidadão de bem, porque você seria cidadão de bem, mas não glorificaria a Deus, e sim as suas próprias obras, que você estaria diante do juízo de Deus para ser condenado, e Deus, conforme foi falado semana passada, no primeiro segundo depois da queda em Gênesis 3, Deus já podia detonar com tudo, e por misericórdia, Ele fez todo esse processo de aproximação até estar dentro do homem. Se você crê que Jesus recebeu no seu lugar toda a justiça de Deus na cruz, Jesus teve um sentimento daqueles que vão passar a eternidade no inferno. Não é só chicotada, não é só coroa de espinho, não é só paulada, não é só prego nos pés e nas mãos. É o sentimento do esvaziamento, do abandono do Pai completo, que gerou, inclusive, a natureza sentiu. Teve um cataclisma, teve um terremoto. Se você crê que Jesus te substituiu e você declara que Ele é seu Senhor e seu Salvador, Jesus promete, se você confia nele, o Espírito Santo, que é um ajudante, um socorrista, um assistente, para estar com você em todos os lugares que você estiver. E no momento de tristeza, de crise e de pânico, o Senhor vai estar contigo. Que história! No momento de feridas profundas, no momento em que você chorará e vai pensar que é o pior dos piores do mundo pelo que você já passou na sua história, Deus promete estar em você como um consolador, um assistente, um ajudante, que inclusive em Romanos capítulo 8 diz que a gente tem momentos na nossa vida que a natureza geme. Romanos 8 fala, a natureza geme com dores do parto, aguardando a redenção. O mundo é um gemido de sofrimento. Mas o Senhor permite que a gente passe por sofrimentos para nos moldar a imagem do seu Filho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem. O bem é o quê? No sofrimento você também é moldado à semelhança de Jesus. E vai ter momentos que você não vai saber nem como orar. Eu sei o que é isso. Aí Romanos 8 diz que o Espírito ora por você. O Espírito que está dentro de você ora com gemidos inexprimíveis. Deus dentro de você. Então, quanto às nossas dores, nossos medos, desafios, e até mesmo diante dos pânicos, como é que funciona o Espírito Santo? Que é pouquíssimo falado, o Espírito Santo, quase não se fala do Espírito Santo. Existem pouquíssimas letras que falam do Espírito Santo, pouquíssimas pregações que falam do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo atua no individual para edificar o coletivo. Atua no individual para edificar o coletivo. Como? Vamos para as Escrituras. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito. Se você creu em Jesus e se Jesus é o Senhor, a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito. Será que você permite a manifestação do Espírito ser concedida a você? Lembra dos deuses novos? Esses deuses novos aqui, ó, deem uma olhada de novo, por gentileza. Impede, muitas vezes, nos coloca prostrados a eles e a gente abafa o Espírito Santo na nossa vida. Mas o texto diz: a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para benefício de todos. A um, Deus dá capacidade de oferecer conselhos sábios. Estou na NVT, Nova Versão Transformadora. Manifestação do Espírito é conselhos sábios. Deus usa o individual para edificar o coletivo. A outros, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. Sabe o que é mensagem de conhecimento especial? A revelação, que o pessoal fala.
E tem os sensacionistas, né? Sensacionistas que falam, não, acabou tudo. Depois, o que sobrou é o amor. Depois que o último apóstolo morreu, cessou. Com base em quê? Com base em quê? Em nada. Eu me lembro uma palavra de conhecimento especial, uma delas, tá? Que a gente já recebeu, né? Mudar para Macaé. Vamos ou não vamos? Senhor, vamos orar. Não avisamos as meninas. Então vamos orar. Não avisamos. Eu era co-pastor lá na Igreja Batista de Papucaia. Não vamos avisar ninguém. Vamos orar. A gente muda ou não muda? Porque é profissão e também é ministério. Aí a gente começou a orar. Aí uma irmã, nova convertida, chegou no pastor titular e falou assim, ó Hamilton, aproveite o Edilson o máximo que você puder, porque Deus está tirando ele da cidade e vai mandar ele para outro lugar. Esperou Elisângela sair do colégio que estava dando aula. Toda sem graça, rodeou e falou assim, Deus manda dizer que Deus está tirando vocês para uma outra cidade. O texto diz, o individual edificando o coletivo, a uns dá a mensagem de conhecimento especial. Mas eu preciso correr. Há o mesmo espírito da grande fé. No meio de uma coletividade, existem pessoas que manifestam uma grande fé, né? Que geralmente não é o pastor aqui, né? Então tem gente que manifesta uma grande fé, não, vamos orar, o Senhor vai fazer. Isso é manifestação do Espírito. A outro concede o dom de cura. O irmãozinho lá, ele vai lá, ora e cura. E tem gente que não acredita em dom de cura, mas ora para Deus curar. Dons de cura. A outros dá poder de realizar milagres, a outro capacidade de profetizar, a outro dá capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito, seja espírito humano ou espírito maligno. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. E no final, tudo isso é distribuído pelo mesmo único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Então, o Espírito Santo que foi dado, Jesus se ressuscitou e já deu logo a dica, eu vou subir para o Pai. Por quê? Para descer o Espírito. O Espírito Santo, ele atua no individual, edificando o coletivo. Mas também, o Espírito Santo flui no coletivo. Eu não passei essa, né? Desculpem. Mas também, ele flui no coletivo, edificando o individual. Olha que interessante. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Você precisa do coletivo. Você não pode ficar só no individual. Você precisa ser cuidado. Você precisa da comunhão. Você e eu precisamos viver em comunhão juntos. Aquele que fica isolado do corpo adoece. Inclusive, algum tempo atrás, eu estava conversando com alguém, alguns tipos de pastores autoritários que se isolam do corpo, eles se tornam câncer no corpo, porque o corpo é corpo. O corpo eles precisam ser nutridos. Eu preciso ser nutrido por vocês. Eu não posso me isolar do corpo. Então, irmãos, o Espírito também flui no coletivo, edificando o individual. Se você se afasta da comunhão, da coletividade, você vai ter problemas. Porque o projeto de Deus é harmonia entre os membros do corpo, de modo que todos cuidem uns dos outros. Igreja disfuncional é uma igreja onde que todos vêm no culto de domingo e ninguém sabe do problema de ninguém. Ninguém ora por ninguém. Ninguém se importa com ninguém. Vem conforme disse o nosso amigo Paulo André, vem para cumprir a missa. Ou conforme disse o outro, coloca uma roupa para ver Deus e vem. Isso não é igreja. Igreja é convivência entre os membros em harmonia, para que de modo todos cuidem uns dos outros. Então a gente precisa se conhecer. O Espírito Santo então flui no individual para o coletivo, mas do coletivo para o individual. Mas também o Espírito Santo nos torna livres para sermos humanos de verdade. Já estou terminando. Até Jesus se encarnar, a história das Escrituras mostra sub-humanidade.
coração de pedra. Isso é sub-humanidade, isso não é ser humano. Me lembrei aqui em Jeremias, se eu não me engano, me ajudei e me corrijam. Há um texto que diz assim: aquela turma que Deus fez a música, Deus falou assim, ó, eu vou trocar o coração de vocês de pedra para dar um coração de carne. Vocês serão, ou em outras palavras, vocês serão gente de verdade. E o que faz a gente ser gente de verdade é o Espírito Santo. Você não vai alcançar a humanidade que Deus tem para você, para ser imagem e semelhança de Deus na terra sem o Espírito Santo. Qual seria o conceito de liberdade, hein? O que vocês acham que é liberdade, gente? Liberdade, se fala por aí que é fazer o que quiser. Não é? Não é ser livre? O Evangelho diz, se você fizer o que você quiser, você é um escravo. Por isso, eita, o texto. Desde que o Espírito guie sua vida, e assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. A natureza humana quer te tornar um zumbi, um sub-humano. E o Espírito nos impele na direção contrária da natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade para pôr em prática o que querem fazer. Você ouve o Evangelho. Se não for o Espírito Santo na sua vida, você não vai conseguir vencer a sua sub-humanidade. Aí, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Vamos lá. Natureza humana, o que é normal? O que é normal da natureza humana? Está em Gálatas, capítulo 5. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, faz parte da natureza humana. É fácil, é natural, mas é escravizador isso. É escravizador. Natureza humana, idolatria. Lembra do panteão moderno, dos deuses novos? Que está na música que Deus fez, que Deus cantou lá atrás? Idolatria a qualquer coisa. A pessoas, a ideias, a coisas, etc. Feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. E o texto diz que quem comete essas coisas não herdará o reino de Deus. Isso aqui é o ser humano natural. É fácil fazer isso aqui. É fácil. Não precisa fazer força nenhuma. É natural. Ah, mas o pastor Edilson, não é assim não é tentar essas coisas. É ser humano igual você. Outra coisa na Prisma, né? Quebrar o paradigma de que pastor é perfeito e o resto é tudo pecador. Pastor é pecador igual a todo mundo. Não está em nenhum patamar se ele não estiver em Cristo. Isso é normal. Mas aí, Gálatas 5 nos dá uma nova humanidade, o Espírito Santo. Qual é a nova humanidade? Manifestações de amor. É fácil manifestar amor? Não é. Então é o Espírito Santo que te ajuda a manifestar amor. Mas assim, amor para a glória de Deus, não sua. Porque amor, manifestação de amor para a glória própria, você vê no mundo. Né? Agora, a manifestação de amor para a glória de Deus é só pelo Espírito. E manifestação de amor, você não tem que gostar de alguém. É manifestar o amor. Alegria, em momentos de crise, de tristeza, de pânico, é só o Espírito. Paz, paciência, é o Espírito que a gente precisa. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
pelo Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo, você sub-humano vai vencer e vai potencializar a sua sub-humanidade. A pergunta para a gente encerrar: você conquistou sua liberdade? A Bíblia diz que pelo Espírito, onde está o Espírito de Deus, existe liberdade. Tem gente que até interpreta em cultos, né? Alguns cultos. O Espírito de Deus está aqui, onde está o Espírito de Deus, existe liberdade. Aí sai quebrando tudo, rodando, quebrando tudo. Aí eu vi um vídeo essa semana que o cara subiu numa pilastra e beijou lá no alto a pilastra do templo. Aí falaram que é a unção do pica-pau até. A liberdade. Mas você conquistou a sua liberdade pelo Espírito. O próximo movimento foi Deus estar em você. Mas você sabia que você pode extinguir Deus de dentro de você? Em Tessalonicenses fala: não extinguais o Espírito. E esses símbolos aqui são tentações terríveis para nós. Por causa disso, a gente extingue o Espírito. Tentações para nós. A pergunta é: você conquistou sua liberdade? Agora, o que é liberdade pelo Espírito? É você não fazer mais o que quer. É o que Deus quer. Isso é liberdade. Você não é escravo dos seus desejos pecaminosos. Isso é liberdade. Agora, outra pergunta. Você é livre para edificar o coletivo? Você é livre para, entre nós aqui, você tem pedido a Deus para usar por meio do seu Espírito, que está dentro agora? Ele começa falando, mas termina dentro de você, para edificar uns aos outros? De alguma maneira, uma simples palavra já edifica o corpo, para ser usado pelo Espírito. E outra pergunta para refletir é: você tem valorizado a comunhão para se edificar nela? Você precisa do coletivo, ou melhor, o individual edifica o coletivo, abençoa o coletivo, mas o coletivo abençoa o individual. Eu falo para você, eu sou um marido melhor por causa do coletivo, da comunhão com a igreja e por causa do Espírito. É só eu me afastar da comunhão e da vida de comunhão com vocês, eu tenho convicção plena que eu me torno um profissional pior, um marido pior, um pai pior. Então, cura a sua cabeça nesse momento. E qual foi a última vez que você se lembrou do Espírito Santo? Você falou com o Espírito Santo? Você percebeu o Espírito Santo em você? Se porventura, num passado recente ou distante, você já teve experiências com o Espírito, por que não continuar tendo experiências com o Espírito novamente? Ora o Senhor agora e peça a Deus para usar você com dons espirituais. Dons espirituais. Deus tem presente. Dom do grego é presente. Quem não acredita, fica sem um presente, é até salvo. Mas não recebe o presente. Mas você sabia que pessoas vão aparecer na sua frente e muitas vezes será necessário, ou sempre será necessário, que o Espírito esteja fluindo em você para trazer vida a essa pessoa? De alguma maneira Ele vai te usar para edificar essa pessoa, edificar o coletivo. E a comunhão, como é que está a sua comunhão com a igreja de Jesus?
Você sabe, o Espírito Santo está tocando o seu coração. Você sabe que ausente da comunhão você se torna uma pessoa pior. Se isso não for verdade, o Evangelho é falso. A comunhão como igreja é uma ordem de Jesus. Valorize a comunhão, valorize o culto. Valorize estar junto. Ore ao Senhor para usar pessoas para trazerem palavras de sabedoria para você. Peça oração a seus irmãos. Ore pelos seus irmãos. Peça dons espirituais. Porventura, se tiver alguém enfermo perto de você, por que você não ora? Ore ao Senhor para que essa pessoa seja curada. Peça ao Senhor sonhos. A palavra diz que nos últimos dias os jovens teriam sonhos, vossos filhos e filhas profetizariam. E por que a gente se cala, a gente não traz palavras de bênção uns aos outros? E como é que está o seu relacionamento com os deuses modernos, com os novos deuses? Seja as ideologias, a busca pela fama, o dinheiro, o touro, a sensualidade, o erotismo, a pornografia, a ansiedade por dinheiro, a ascensão acadêmica, profissional. Será que você entendeu quem é o Jesus verdadeiro? Que nessa noite o Espírito Santo ele faça um mover especial dentro de você. E se porventura você tem se sentido seco, vazio, eu oro nesse momento para que o Espírito Santo dê um toque em você agora. Porque a fé é por ouvir, o crer está na mente, no pensamento, mas o Espírito Santo também toca, ele traz também sensações. Claro que a gente não valoriza as sensações como principal, mas o Espírito Santo ele traz sensações de alegria, de consolo, e eu peço a Ele que faça isso com você nesse momento, e que derrama dons sobre mim e sobre você nessa noite, em nome de Jesus, e que se porventura houverem espíritos malignos atuando em nossos ouvidos, essas vozes de espíritos malignos serão repreendidas agora, estão sendo repreendidas agora em nome de Jesus. Vozes humanas estão repreendidas agora que seja a voz do Espírito, que haja em nós nesse momento confissões, arrependimento, valorização do Espírito Santo de Deus. Deus terminou o penúltimo movimento, está dentro de você. Você crê nisso? Porque pelo Espírito dentro de você, o último movimento é que ele vai voltar para te buscar. As Escrituras diz que o Espírito Santo é o selo de garantia de que você é de Deus. Você está selado, você está marcado. Jesus voltará para te buscar. Qual é a convicção? O Espírito Santo dentro de nós. Ó Deus, eu oro nessa noite. Derrama o teu Espírito sobre a nossa igreja. Senhor, não permita que a Prisma seja uma igreja fria de relacionamentos. Senhor, pegue aqueles que as pessoas não dão nada por eles e transformam eles em ferramentas do Espírito para edificar pessoas, Senhor, por favor. Ó Deus, que eu me esconda e o Senhor apareça, mas também que eu me esconda e os meus irmãos sirvam uns aos outros, não dependendo de mim, Senhor, como pastor. Que o meu papel seja levá-los a eles até Jesus e no relacionamento com o Espírito Santo, para serem ferramentas, operarem pelo poder dado. O mesmo poder que ressuscitou Jesus é o poder do Espírito Santo que está disponível para mim e para os meus irmãos. Senhor, nos dê o Espírito Santo, Senhor. Nos dê manifestações do Espírito Santo em nosso meio, Senhor.
console pessoas, cure pessoas, Senhor. Fale em nosso meio, traga palavras de sabedoria, dê ousadia, Senhor, assim como o Senhor deu ousadia aos apóstolos, aos primeiros crentes do primeiro século, Senhor. Faça de novo, Senhor, através de nós, por favor, Senhor, faça de novo. Obrigado pela tua morte, pela tua ressurreição. Santo Espírito, nós vamos ser ao Senhor nesse momento, mas nós vamos louvar aí a última música. E fale com o Santo Espírito nesse momento agora. Diga que Ele é bem-vindo. Se abra ao Santo Espírito nesse momento.